Olá, pessoal! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de empresários. Este nosso encontro semanal do nosso acelerador de resultados, Equipes que Resolvem, para empresários como você, que tem de 5 a mais funcionários, que se sentem cansados e sobrecarregados e que querem dar uma mudança drástica na sua empresa. Estamos aqui mais uma terça-feira juntos, com mais um assunto que eu estou trazendo para ajudar você a sair do olho do furacão que você vive no dia a dia, né? Então, se você está aqui é porque você já percebeu algo que muitos empresários ainda não entenderam ou ainda não estão fazendo nada com essa informação, né? O crescimento da sua empresa não vem de você fazer mais ou correr mais, querer entregar mais coisas. Ele vem de você parar de ser o centro de tudo e fazer a sua equipe funcionar sem você. Porque enquanto tudo depender de você, o seu crescimento tem limite, a sua atuação tem limite. Mas quando a sua equipe começa a funcionar de verdade, a sua empresa também começa a crescer sem te puxar para trás. Meu nome é Denise Gás, sou especialista em gestão empresarial com mais de 20 anos de experiência. Trabalhei ao longo da minha carreira em empresas como Kraft Foods, Heineken, FMC Technologies, onde eu ocupei posições de liderança e onde eu tive também cargos executivos. Em minha carreira, eu tive a oportunidade de treinar líderes em temas de pessoas em mais de 10 países. Hoje eu sou empresária, trabalho ajudando donos de empresas como você a construírem equipes que realmente resolvem, que são autônomas, responsáveis e que entregam resultados sem depender do dono o tempo todo para tudo, né? Tudo que eu ensino aqui não é teoria, é o que eu vi de verdade funcionar na prática, inclusive na minha própria empresa. O que eu trago para vocês aqui todas as semanas é fruto da minha experiência, do que eu fiz na minha própria empresa. Então, tudo comprovado de fato. Esses nossos encontros, eles acontecem toda terça-feira às 20 horas e elas são justamente para empresários como você, que tem equipe, mas que ainda se sente muito sobrecarregado, preso no operacional, no dia a dia. E hoje eu trouxe aqui um tema para falar que é um ponto que incomoda muito, né? Incomoda muito os empresários, assim como me incomodava também na minha empresa. E esse ponto é o seguinte, né? Uma pergunta, na verdade. Por que você cobra responsabilidades todo santo dia, mas a sua equipe não assume essas responsabilidades? Por quê? Então, eu vou te mostrar hoje o que realmente está por trás dessa falta de senso de responsabilidade e porque mesmo cobrando, orientando, acompanhando, estando, né, à disposição, as coisas sempre continuam voltando para você resolver, para você executar, né? Você vai entender que o problema não é falta de esforço. Não é falta de acompanhamento, né? É algo muito mais profundo. Então, se você tem 5 funcionários ou mais e sente que tudo ainda depende de você, essa aula pode ser um ponto de virada na forma como você enxerga a sua equipe. Então, fica aqui comigo, papel e caneta na mão para anotar os insights do dia, porque vem muito conteúdo relevante aqui nesse nosso encontro de hoje, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Um pouquinho antes, eu vou falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Durante muito tempo da minha carreira, eu tinha certeza sobre uma coisa. Se eu cobrasse mais, as coisas iam acontecer, né? Poxa, as coisas não estão acontecendo, é porque eu estou cobrando pouco, né? Eu também achava que se eu explicasse melhor, se eu reforçasse mais, se eu acompanhasse mais de perto, a equipe ia assumir mais responsabilidades. E para mim, gente, eu que tenho experiência lá muitos anos no início na minha carreira como professora, explicar demais não é problema, né? Eu passava horas dando aula para os meus funcionários, para que eles entendessem, fossem responsáveis. Olha,
não preciso nem dizer que isso não dá certo, né? Então, a equipe acabava não assumindo a responsabilidade pelos resultados. Porque o foco deles era apenas na tarefa que eles tinham que fazer. Ninguém pensava na entrega como um todo, no resultado final, naquilo que realmente ia fazer diferença para o cliente. Pensavam só no pedacinho deles ali no dia a dia. Só que o que acontecia de verdade, na prática, era que eu cobrava, precisava cobrar de novo, eu explicava, precisava explicar novamente, acompanhava e no final era eu mesma que tinha que encerrar, que terminar ou corrigir, refazer aquele trabalho. E isso começou a me incomodar muito, só que de um jeito diferente. Porque não era só sobre trabalho, né? Era sobre como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo muito sozinha, empurrando tudo sozinha, segurando tudo, resolvendo tudo, tendo que puxar as pessoas para irem comigo, já que todos ficavam esperando que eu dissesse o que era para fazer, qual o caminho que devia ser seguido, qual o passo seguinte. E aí eu comecei a fazer o que muita gente faz. Comecei a centralizar ainda mais tudo em mim, né? Eu pensava assim, poxa, se no final tudo volta para mim mesmo, é melhor eu já fazer logo de cara, né? E aí eu fui assumindo mais decisões, executando mais coisas, tentando controlar mais, até que eu percebi uma coisa muito dura. Enquanto eu fazia isso, centralizava tudo em mim, puxava toda a responsabilidade para mim, ia lá, executava nos mínimos detalhes as atividades, eu só estava treinando a minha equipe a não assumir, a não criar um senso de responsabilidade. E eu fazia isso sem perceber. E tem um erro muito comum entre os empresários. Achar que a equipe não assume porque ela não quer, né? O empresário olha para a equipe e pensa assim, poxa, essas pessoas aqui, elas não estão assumindo as responsabilidades porque elas não querem. Mas a verdade, gente, ela é muito mais profunda. A equipe não assume porque ela não foi construída de forma a assumir, né? Porque uma equipe, ela não nasce pronta. Uma equipe, ela é formada, ela é construída no dia a dia através da forma como você lidera a sua equipe, né? Então, ela não tinha sido formada para assumir, porque o ambiente, aquele ambiente onde elas estão, ele não está formatado para que as pessoas ajudem a cobrar responsabilidades entre si, por exemplo. E isso é invisível, mas aparece todos os dias no comportamento da equipe, nas respostas que as pessoas dão, principalmente na falta das respostas, né? Na falta da entrega que deveria ser feita e não é. E foi aí que eu entendi uma coisa, assim, que mudou tudo. Na verdade, mudou tudo para mim, realmente foi um ponto de virada para mim, né? O problema, eu entendi que não era falta de cobrança. Na verdade, estava faltando desenvolver aquele senso de responsabilidade de verdade. E entender isso muda completamente o jogo, porque o senso de responsabilidade, ele é construído, né? Ele precisa ser instalado naquela equipe. Por quê? Cobrar as pessoas é fácil. Desenvolver esse senso de responsabilidade que eu estou sobre o que eu estou falando aqui é que não é fácil, né? Cobrança é botar pressão. Você vai lá, você cobra, você insiste, você bota pressão. Já responsabilidade é comportamento. E comportamento não nasce na cobrança, né? Comportamento nasce naquele ambiente que você tem. Porque as pessoas respondem ao ambiente que está ali, presente, né? E aí foi quando eu comecei a olhar para mim mesma, assim, o que eu fazia, né? O que eu fazia que a minha equipe não tinha esse senso de responsabilidade que eu achava que ela deveria ter, né? Mais importante, o que eu precisava mudar para que eles começassem a assumir as responsabilidades de verdade? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, é o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje, né? Quando eu tive essa sacada, eu comecei a buscar
conhecer mais, entender mais sobre esse assunto, entender mais sobre as lacunas de responsabilidade, né? São os gaps. São os gaps de responsabilidade. Os gaps de responsabilidade que eu precisava entender, né? Esse é o nome que a falta de responsabilidade é compreendido. Então, para entender como lidar com a diferença entre o nível de proatividade que eu estava esperando dentro da minha empresa, nas tarefas lá do dia a dia, e aquela postura passiva de ficar sempre esperando ordens, ou que a minha equipe tinha, ou então algumas pessoas da minha equipe com aquela postura de vítima que muitos adotam nas equipes, sempre culpando os colegas pelas coisas, reclamando das coisas em vez de buscar resolver, né, de solucionar os problemas, não assumindo o que precisa decidir ou fazer. É nesses casos assim que nós temos esses gaps de responsabilidade. E eles mostram exatamente por que as equipes falham, né? Por que as equipes, muitas vezes, elas são orientadas, elas recebem cobrança no dia a dia, elas têm tentativas de alinhamento por parte do dono da empresa e, mesmo assim, falham na hora de entregar com qualidade, dentro do prazo, aquelas tarefas que são esperadas, aquilo que o cliente tanto precisa, né? Os gaps de responsabilidade. Então, me responde aí com sinceridade. Hoje, para a sua equipe, aquela equipe com quem você está ali no dia a dia, trabalhando a mil, você precisa repetir as mesmas coisas várias vezes? Ou as pessoas fazem o que elas precisam fazer, mas fazem sem tomar os cuidados necessários? Você sente que se você não estiver por perto, não sai nada direito? E no final tudo volta para você? Se você tiver respondido sim a alguma dessas perguntas, isso não é coincidência, tá, gente? Isso é o padrão que você mesmo criou, tá? Então, se você tem que repetir, se as pessoas não são cuidadosas, apesar de fazer o que precisa ser feito, ou se você não estiver por perto, as coisas param, é o padrão que você criou, tá? Então, no meu método Equipes que Resolvem, eu falo sobre isso, tá? Esse método eu criei justamente para ajudar empresários que se sentem cansados, sobrecarregados, que precisam carregar, eles vivem com essa sensação de que precisam carregar tudo sozinhos, né? Então, o método que eu criei para que os empresários possam finalmente ter equipes que funcionam de verdade, para que possam ter equipes autônomas, como a gente chama, né? E para que os empresários tenham de volta tempo para poder pensar em estratégias, em promover o crescimento da sua empresa e até para poder viver, né? Tirar um tempo para a família, poder usufruir da vida pessoal, né? Para esses empresários, eu criei o método Equipes que Resolvem e nele tem um princípio muito claro. Equipe que não tem senso de responsabilidade não é por falta de cobrança, é porque falta desenvolver este senso de responsabilidade, tá? É um gap que não está presente, mas que ele precisa ser desenvolvido. O senso de responsabilidade. Ele não nasce sozinho, ele precisa ser construído, tá? Só que o que a maioria dos empresários faz ao invés de construir o senso de responsabilidade? Cobra mais, pressiona mais, controla mais, fica ainda mais em cima dos detalhes, fica ainda mais no pescoço ali das pessoas para que as coisas aconteçam. E aí ele fica esperando que tudo resolva, né? Só que as coisas não se resolvem dessa maneira. Cobrança não desenvolve responsabilidade. E hoje eu vou te mostrar o porquê, né? Então, o conteúdo desse nosso encontro de hoje, ele é sobre entender por que a sua equipe não assume responsabilidade mesmo quando você cobra, tá? Como identificar os padrões invisíveis que fazem a sua equipe depender de você.
Agora, nós aqui não estamos falando sobre culpar a equipe, sobre cobrar mais, sobre controlar ainda mais o que a equipe está fazendo. Então, se você está procurando um caminho rápido, esse conteúdo aqui não é para você não, tá? Mas se você está disposto a aprender e a entender por que a sua equipe não assume responsabilidades como você precisa, fica aqui que você está no lugar certo, tá? Quando você entende por que a sua equipe não assume, você para de se desgastar repetindo tudo, né? Você começa a sair ali do centro de decisões, começa a enxergar onde você tem que agir de verdade, para de carregar tudo sozinho, né? Porque a equipe, ela começa a assumir, se posiciona, decide, resolve, sem depender de você o tempo todo. Então, essa semana eu estava conversando com o dono de uma empresa que me falou o seguinte: Denise, eu cobro, mas parece que aqui ninguém tem responsabilidade. Quando eu fui olhar de perto, eu vi acontecer exatamente o que ele tinha falado. Ele até cobrava, tá? Ele até estava presente, cobrando, falava o que precisava ser feito, reforçava, acompanhava, mas ninguém tinha senso de responsabilidade ali, né? O que estava faltando o que estava acontecendo é que as pessoas ficavam esperando ele decidir tudo, né? Elas voltavam com todos os tipos de dúvidas, de problemas, mesmo as dúvidas mais simples. E quando dava algum erro, quando algum problema acontecia, ninguém se responsabilizava, tudo voltava para ele. E olha, gente, isso é muito comum nas empresas, eu posso apostar que isso acontece na sua empresa também, né? Muitas vezes a equipe fica pensando assim, depois eu vejo com ele o que é para fazer, melhor eu perguntar para o dono antes de decidir, se der problema ele vai resolver mesmo. Ou seja, ninguém assume responsabilidade. Agora, quando esse assunto é tratado com a importância necessária, o que acontece é que as pessoas passam a entender que precisam assumir responsabilidade, não apenas fazer de conta que assume, né? Saber que tipo de responsabilidade que elas devem assumir. E isso que muda tudo. As decisões ficam mais rápidas, a dependência diminui e você passa a deixar de ser o centro de tudo. Você pode até estar pensando assim, mas Denise, eu já cobro bastante. Eu sei que você cobra, tá? Esse é o padrão do empresário brasileiro, ficar cobrando, né? Mas eu vou te falar uma coisa, cobrar não garante que as pessoas vão assumir a responsabilidade, tá? Também escuto muito que a equipe não tem perfil, escuto poxa, mas eu tento, mas eles não têm perfil. Gente, ninguém nasce pronto. As pessoas respondem ao ambiente que você cria, né, dentro da sua empresa. E se você aceita a falta de responsabilidade, você está ensinando que no final quem resolve mesmo é você. E que está tudo bem. Só que na verdade não está, né? Tem uma coisa que acontece muito nas empresas e que faz com que a equipe não assuma as responsabilidades, quando deveria fazer isso sempre, né? O primeiro erro é achar que cobrar mais resolve. Então, você já cobra e aí começa a achar que tem que cobrar mais. Cobrar mais. Achar que, eu vou cobrar mais, isso vai resolver. E aí vira um ciclo, porque você cobra mais, cobra de novo, cobra de outras formas, fica inventando jeito de cobrar e nada muda, né? Então, isso não vai resolver. Outro erro é assumir tudo de volta. Volta para mim que eu vou ver. Então, a sua equipe erra, e você vai lá e resolve, né? No final, quem assume é você, quem é responsável é você, né? Ou então não deixar claro quem é responsável pelo quê, né? Fica tudo meio escondido, meio implícito e ninguém resolve de verdade. Então, o empresário que resolve tudo e depois reclama que a equipe não ajuda, na verdade, precisa entender que a equipe só está reproduzindo ao modelo dele. Então, se você viu alguma desses pontos que eu falei acontecem com você, você não é o único. A maioria dos donos de empresas faz exatamente isso. Não porque quer errar, lógico, né? Mas porque nunca aprendeu a lidar com os gaps de responsabilidade dentro da sua empresa, né? E o meu método, equipes que resolvem,
ele faz exatamente isso. Ensina como criar o ambiente para que as pessoas assumam responsabilidades. Porque se a gente quer uma equipe que resolva, é porque eu quero que você consiga sair do operacional e viver menos sobrecarregado, tá? Como é que é aí na sua empresa? Responde ali no chat, sim ou não. A sua equipe, né, as pessoas que trabalham com você, elas têm senso de responsabilidade? Sim ou não? Ou então elas fingem que não é com elas. Você tem que ficar cobrando tudo o tempo todo e acaba tendo retrabalho. Se você respondeu sim, a sua dor é muito atual em várias empresas, né? A sensação de que o empresário é o único dono dos problemas, enquanto o time fica operando ali em modo de reação. Só reagindo ao que é solicitado, sem tomar iniciativa, sem assumir responsabilidades. Então, a primeira coisa, assim, o diagnóstico inicial que pode ser feito se chama ciclo da dependência. Ciclo da dependência. Estou lutando com a canetinha ainda, gente. Ciclo da dependência. É um diagnóstico que é feito para iniciar a análise da situação, né? Então, muitas vezes, a equipe não assume responsabilidades porque o sistema em que elas estão inseridos pune o erro ou então centraliza a decisão. É o que a gente chama de paradoxo da cobrança, tá? Esse paradoxo é uma resposta. Paradoxo é uma resposta, né? É uma resposta lógica ao sistema que está ali dentro da sua empresa, o sistema vigente na sua empresa, né? O que é paradoxo? Paradoxo é quando você une ideias opostas, ideias contraditórias dentro do mesmo contexto. Tá? E por que então eu estou falando de paradoxo da cobrança? O paradoxo da cobrança é que quanto mais força o dono coloca para garantir um resultado, mais ele enfraquece a responsabilidade interna da equipe. Então, quanto mais força ele coloca na cobrança, mais ele enfraquece a responsabilidade interna. Por isso que se chama paradoxo da cobrança. Então, esse é o elemento principal desse ciclo de dependência ao dono que existe dentro da empresa. Então, quanto mais você cobra ali no micro, no nível da atividade do dia a dia, menos a equipe sente que o processo todo pertence a ela. Ou seja, visão sistêmica para quê? Ele vai fazer só o que cabe a ele, né? O que acontece? A pessoa para de se sentir responsável pelo sucesso daquele trabalho todo e passa a se sentir responsável apenas por cumprir a ordem que ele recebeu, né? E aí, se algo dá errado, ele racionaliza assim: eu fiz exatamente o que o meu chefe mandou, então a culpa não é minha. E aí se cria um ciclo vicioso, né? O dono cobra porque a equipe não age da forma que deveria ou com a agilidade que deveria, e a equipe não age porque está esperando a cobrança. Então vira uma bola de neve, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É mais ou menos isso, né? O dono cobra porque a equipe não age, e a equipe não age porque o dono ainda não cobrou antes. Então, se toda decisão passa pelo dono, o time treina o cérebro para parar de pensar. Vamos pegar essa analogia, né? Então, não vai ficar refletindo ou despendendo tempo nisso. Vai esperar ser cobrado mesmo, quando surgir algum problema, algum obstáculo, né? E como é que a gente pode resolver isso? Na forma como você conversa com eles. Então, ao invés de perguntar assim, como que está esse trabalho, por exemplo, troca essa pergunta por outra, assim, o que você precisa para entregar aquilo que a gente combinou? Então, o que você precisa para entregar o que a gente combinou que seria feito? E isso devolve a bola para o campo do funcionário, né?
Você não pergunta como está isso e abre brecha para que surja um monte de desculpas. Você pergunta o que ele precisa para fazer o que foi combinado. Então, para que o time assuma a responsabilidade, é preciso que você suporte o desconforto de ver as coisas sendo feitas de um jeito diferente do seu. E eu sei que isso não é fácil, tá, gente? Assim, muitas vezes nós, empresários, achamos que temos a resposta de tudo, que o seu jeito é o melhor, afinal de contas, o dono da empresa é você. Mas para desenvolver o senso de responsabilidade dentro da sua empresa, você precisa aceitar que algumas vezes as coisas não serão feitas exatamente do seu jeito, do jeito que você quer. Então, a responsabilidade e a autonomia, elas só surgem onde existe espaço para as pessoas terem liberdade para pensar e agir sem cobrança o tempo todo, sem alguém o tempo todo em cima delas, dizendo o que é para fazer, como é para fazer, qual caminho seguir, entendeu? O segundo ponto muito importante a ser observado na empresa é o nível de segurança. Deixa eu atualizar aqui a minha tela. É o nível de segurança psicológica. Qual é o nível de segurança psicológica aí na sua empresa? Você já parou para pensar sobre isso? É um assunto que permeia aí os seus pensamentos, que te tira o sono à noite? Muitos empresários nem cogitam ficar pensando sobre isso, né? Agora, é preciso pensar numa coisa muito importante, gente, que a equipe ela só assume responsabilidades quando elas sentem que aquele ambiente é seguro, tá? Por exemplo, se o erro é visto como uma falha individual e não como um aprendizado, não como uma forma de que ainda tem alguma coisa que precisa ser aprendida, a equipe vai sempre preferir a omissão à ação, né? Se o erro é punido, se o erro é ressaltado com algo... Obviamente, eu estou falando de erros que são possíveis de serem absorvidos no dia a dia, de rotas que podem ser alteradas, né, gente? Não estou falando daqueles erros extremamente graves, né? Então, se esse pequeno erro ou esse erro que acontece no dia a dia, ele é visto como uma falha individual e não como uma oportunidade de aprendizado, não só para a pessoa que errou, mas para a equipe como um todo, as pessoas vão se omitir. Elas não vão falar que erraram, ou não vão agir. E isso é muito comum, né? Eu estava conversando com um cliente meu recentemente e ele me disse assim, na minha empresa tudo depende de mim, se eu não disser o que fazer, ninguém faz. E eu me lembro que eu perguntei para ele assim, mas quando alguém te traz um problema, o que você faz, né? A resposta dele foi clássica. Eu já resolvo, ou então eu já direciono, já digo o que é para fazer. Eu falei para ele assim, gente, então você está ensinando a sua equipe a não pensar. Porque toda vez que você já dá a resposta de bate-pronto, que você já pula na frente, já fala exatamente o que é para fazer, apesar de eu saber que você quer ganhar tempo, velocidade e resolver, na verdade, o que você está fazendo é gerando ali na sua equipe o comportamento de não analisar, de não propor nada, de não assumir a responsabilidade, né? Eu até perguntei para ele assim, quando foi a última vez que você falou para a equipe, eu não sei, o que você acha, né? Ele respondeu para mim, eu acho que eu nunca falei isso, né? Eu acho que eu nunca falei para minha equipe que eu não sei. Olha só. É esse tipo de resposta, esse tipo de vulnerabilidade. Você chegar para a sua equipe e dizer que não sabe, que você também já errou e que com o erro você aprendeu, é isso que muda tudo. Porque quando você para de dar todas as respostas e começa a devolver a pergunta, né? Quando você começa a perguntar a opinião dele, o que ele acha, qual o caminho para resolver as coisas, é que a equipe começa a pensar, começa a desenvolver o senso de responsabilidade, começa a aprender, né, gente? Começa a se sentir responsável por aquela atividade, por aquela tarefa.
Então, você dizer que não sabe, não é, assim, entendido que você sabe menos do que deveria, né? É sobre você não ser o único que sabe, né? Desenvolver o conhecimento dentro da sua empresa também. Então, caro empresário, mostre para a sua equipe que você também não tem todas as respostas. E isso vai abrir espaço para que o time traga soluções, em vez de apenas ficar esperando as suas ordens no dia a dia. Tá? E isso gera segurança psicológica na sua equipe. É com essa segurança que eles vão se sentir confortáveis para propor soluções, para trazer ideias, para propor inovações e vão começar a desenvolver de verdade o senso de responsabilidade dentro da empresa. E o terceiro ponto importante a observar na sua empresa é como se sentir dono de uma tarefa, né? Assumir, né, a posição de dono da tarefa e não ser o inquilino da tarefa. Você já ouviu falar nessa expressão de ser o inquilino da tarefa? Inquilino não é só de casa, não, é de tarefa também, tá? Então, como se sentir dono e não inquilino da tarefa? Existe uma diferença psicológica entre ser dono e inquilino de uma tarefa, né? De quem se sente assim. Para que uma equipe assuma o protagonismo, para que ela se sinta dono daquilo, ela precisa de um mapa e não de uma coleira, tá, gente? Assim, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o contexto sobre o comando, de o que fazer para por que fazer, né? As pessoas precisam entender o porquê, né? A forma tradicional de gestão de pessoas, de liderança, ela se baseia em comando e controle. Você comanda e controla. Então, essa é a forma tradicional, é a forma que há décadas ela vem presente. E ali, nesse modelo comando e controle, o líder tem a informação, ele toma a decisão, distribui as tarefas. E agora, o dono de uma tarefa, o líder que quer criar esse sentimento de dono, ele quer fazer com que as pessoas assumam responsabilidades. Então, ele deve utilizar o contexto sobre aquele comando. O que é isso? É explicar o porquê as pessoas estão fazendo aquilo e não apenas o como fazer. Tá? Então, quando a equipe entende por que ela está fazendo algo, aí ela vai assumir responsabilidades. Tá? E, além disso, o empresário que fica afundado no operacional, ele impede que o time enxergue o panorama geral. Né? Então, ele precisa dar um passo atrás, focar na cultura da empresa e não nas tarefas operacionais. Então, é a cultura da empresa que precisa ser desenvolvida. Então, gaste o seu tempo olhando para a cultura da sua empresa, a cultura que você quer construir. Porque cultura, gente, é aquilo que você tolera dentro da sua empresa. É isso que vai formar. Então, se você não tem na sua empresa aquela cultura ideal que você quer ter, com os seus valores, com a sua forma de ver, é porque você está tolerando coisas diferentes disso. E é isso que tem que ser o seu foco. E não aquele dia a dia ali no micro, no operacional. E eu posso te ajudar a sair disso. Né? Então, no meu método, Equipes que Resolvem, a gente trabalha este ponto, né, de desenvolver a cultura, de gerar senso de responsabilidade e outros também, né, para que a sua equipe passe a assumir responsabilidades, liberando você para focar naquilo que realmente importa, construir a cultura desejada da sua empresa. É ali que você tem que focar a sua atenção. E também em estratégias para levar a sua empresa para o próximo nível, para ela se desenvolver, para ter produtos melhores, eventualmente novas linhas de serviços, enfim, crescer, expandir, gerar novas oportunidades de negócios para você, sair desse operacional do dia a dia. Afinal de contas, você contrata pessoas para que elas deem conta do que tem que ser feito no nível operacional, para que você possa focar no nível estratégico, né?
Então, no meu método, a gente trabalha para garantir a estruturação necessária na sua empresa de forma clara, para que as pessoas da sua equipe possam entender o impacto do que elas fazem dentro da empresa e direcionar o comportamento delas, tá? Então, eu quero deixar uma pergunta para você pensar, né? Pense sobre isso. Onde, na prática, no dia a dia, lá na sua empresa, a sua equipe não assume responsabilidades, a equipe não tem o senso de responsabilidade e você acaba reforçando isso sem perceber? Para pensar onde você está reforçando os comportamentos indesejados sem você até perceber isso, né? Então, se tem um aprendizado que você precisa levar desse nosso encontro de hoje a sua equipe não vai assumir responsabilidades automaticamente. Ela vai responder ao ambiente que você criou. Quando você muda o ambiente, tudo começa a mudar junto. Então, quando isso acontece, quando você muda o ambiente e a sua equipe começa a mudar junto, o que vai acontecer? Ela vai parar de depender de você, as decisões vão ser mais ágeis, mais rápidas, o nível de responsabilidade das pessoas que trabalham com você vai aumentar e o retrabalho vai diminuir absurdamente. Principalmente você vai sair do olho do furacão, né? E a partir de hoje você já pode começar a fazer isso, né? Então, esse conteúdo todo aqui da aula de hoje, eu vou criar um material, um resumo, e eu vou entregar para quem for lá no Instagram comentar, né, sobre a aula. Como você já sabe, toda terça-feira às 20 horas a gente tem esse encontro e eu estarei aqui, né, no YouTube às 20 horas para falar sobre algum conteúdo que é muito relevante para todas as empresas. Então, na próxima semana, na próxima terça-feira, que é dia 19 de maio, às 20 horas, eu vou falar sobre como reduzir os erros e o retrabalho dentro da sua equipe, tá? Além de tudo que eu já apresentei na aula de hoje, nas aulas anteriores, hoje é a 5ª aula, né, do nosso encontro semanal. Você vai entender por que a sua equipe, então, na próxima semana, você vai entender por que a sua equipe erra nas mesmas coisas o tempo todo e por que o retrabalho se repete mesmo quando você já explicou várias vezes o que precisa ser feito. Eu vou te mostrar que, na maioria das vezes, o problema não está na capacidade da equipe, tá? Você vai entender o que precisa ser ajustado. E antes de finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Caso você ainda não esteja inscrito para participar dos nossos encontros, vai lá no Instagram agora, @adenisegás, acessa o link da bio para se inscrever e receber o link para os nossos encontros de todas as terças-feiras às 20 horas. Aproveita, já que você vai lá no meu perfil, me manda um direct com a palavra responsabilidade e eu vou te entregar esse resumo que eu acabei de comentar, que eu vou preparar sobre o conteúdo do encontro de hoje, tá? Então, foi ótimo estar com vocês aqui na noite de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para vocês. Me sigam, me acompanham lá no Instagram, tem muita informação relevante que vai ajudar você no dia a dia. Lá no LinkedIn também, toda semana eu posto artigos sobre diferentes assuntos relacionados à gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes, formação de equipes. Então, me siga e acompanhe os meus conteúdos. Vem comigo sair do olho do furacão, eu posso te ajudar. Boa noite, pessoal. Espero vocês para o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau.